Será que sua reputação pode ser abalada por suas próprias palavras? Hoje tentaremos desvendar alguns segredos e histórias pouco conhecidas do homem que é considerado por muitos um herói da luta pela liberdade e igualdade. Apesar de ser conhecido como herói, ele nunca questionou os crimes de Stalin e Mao, nem as ações totalitárias do marxismo, incompatíveis com os ideais de liberdade e democracia, defendendo as ideias stalinistas até a sua morte. A verdade é que seu fanatismo fez dele um inimigo implacável da liberdade. O escritor francês Régis Debray, autor de Revolução na Revolução, escreveu sobre Che: ele foi um adepto do totalitarismo até os últimos pelos do corpo. Alberto Benegas Lynch, em seu livro Meu Primo Che, escreve: certa ocasião, uma de minhas tias me contou que desde cedo Che gostava de causar sofrimento aos animais, e depois de crescer, insistia que a morte, de outros, afinal não foi tão ruim e que, nesse contexto, ele estava à frente da definição de Woody Allen: morrer é o mesmo que adormecer, mas sem se levantar para fazer xixi. Desde cedo, seu sadismo se torna transparente. Carlos Calica Ferrer, um de seus primeiros amigos, facilitou a primeira relação sexual de Che com a empregada da família Ferrer. Tornou-se habitual para Che manter relações sexuais com as empregadas domésticas que trabalhavam nas casas de seus parentes e amigos. Carlos Figueroa, amigo de Guevara na juventude em Alta Grácia, diz o seguinte de Che: eu apelidei de galo rápido porque ele estava comendo na sala de jantar, e imediatamente, quando a mucama, empregada, entrou no quarto, ele a forçou a subir na mesa para fazer isso mesmo que vocês estão pensando. Depois de terminar, livrou-se do pobre diabo e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Ele usou as mulheres de posição social mais baixa como objetos sexuais. Che não demonstrou interesse pela política argentina durante seus anos de estudante, ao contrário de seus amigos que gostavam de discutir política e participar de alguma forma. Esta atitude contrasta com a de seus pais e de seu amigo Alberto Granado, que se opunham ao peronismo. Ele reconhece isso numa carta que escreveu 20 anos depois. Não tive preocupações sociais na minha adolescência e não tive participação nas lutas políticas ou estudantis na Argentina. Não há outros comentários, nem cartas, nem outras evidências que façam referência à sua opinião sobre o acontecimento político mais importante da Argentina naquela época. Durante o período em que Che estudava na Universidade de Buenos Aires, sua opinião a respeito dos militantes políticos de esquerda nos chegou através de sua namorada Maria del Carmen Ferreira Chichina, que relata que Che teve uma postura crítica em relação aos militantes de esquerda, a quem acusou de sectários e sem flexibilidade. Em notas de viagem, seu diário de viagem pela América Latina em 1952, narra que ao chegar ao Chile, ele e Granado se passaram por médicos especialistas em leprologia, conseguindo uma entrevista em um jornal local onde são reconhecidos como tal, o que os torna populares entre a população, valendo-se do referido engano para obter alojamento e alimentação gratuitos. Neste caso, como outros relataram, sua falta de honestidade, quando estava em dificuldades, levava-o a defraudar aqueles que cruzavam seu caminho. Sua falta de ética e moralidade fica evidente. À espera de um navio que os levasse à Ilha de Páscoa, Che escreveu: Ilha de Páscoa, lá ter namorado branco é uma honra para as mulheres. Aí, trabalho, que esperança, a mulher faz tudo, come, dorme e guarda eles contentes. O que importaria ficar um ano lá? Quem se importa com estudos, salário, família, etc. Este comentário dá fé ao seu machismo e à sua atitude discriminatória contra as mulheres. Che Guevara expressa seu racismo de maneira clara em algumas passagens de seu diário de viagem. Ele descreve os negros como magníficos exemplos da raça africana que mantiveram sua pureza racial graças à falta de afinidade com o banho, e observa que o preto é indolente e sonhador. Gasta seu parco salário em frivolidades ou bebidas. O europeu tem uma tradição de trabalho e poupança, o que o leva a progredir, mesmo independentemente das suas próprias aspirações individuais. Curiosamente, o filme Diários de Motocicleta omitiu essa observação inconveniente. Há uma ironia em Che comentar sobre a falta de higiene dos negros, já que ele próprio tinha hábitos de higiene questionáveis, a ponto de ganhar o apelido de El Chancho, o porco, pois raramente tomava banho. Henrique Ross, em seu artigo Che Guevara, seu título médico questionável, comenta que Che passou em 11 disciplinas em apenas 22 dias letivos em dezembro, sem ter frequentado aulas ou feito treinos ao longo do resto do ano, exceto nas últimas semanas. Além disso, o histórico acadêmico de Ernesto Guevara de Lacerna foi roubado, deixando poucas evidências de sua formatura, sugerindo que sua posição como médico pode ser outro mito. Em agosto de 1953, a partir de Ocusco, Che escreveu à sua mãe que, durante os 8 dias que passaron lá, El Chancho tomou banho apenas uma vez e por motivos de saúde.
Em 10 de setembro de 1967, no Diário da Bolívia, mencionou: esqueci de enfatizar um fato, hoje, depois de pouco mais de 6 meses, tomei banho. É um recorde que muitos já estão alcançando. Devido à sua falta de higiene, seus camaradas cubanos o apelidaram de bola de sujeira. Em notas de viagem, Che escreveu um comentário intitulado Notas à Margem. Eu, o eclético dissecador de doutrinas e psicanalista de dogmas, atacarei as barricadas ou trincheiras, mancharei de sangue minha arma e, louco de fúria, degolarei qualquer derrotado que cair em minhas mãos. E sinto minhas narinas dilatadas, saboreando o cheiro acre de pólvora e sangue, de inimigo morto. Agora preparo meu corpo, pronto para a luta, transformando meu ser em um templo sagrado para que renasça com novas energias e esperanças o uivo bestial do proletariado triunfante. Esse jovem, egocêntrico e presunçoso, expressa com violência retórica e ideológica sua paixão revolucionária. Este comentário inconveniente também foi omitido do filme Diários de Motocicleta. Durante sua segunda viagem em julho de 1953, na Bolívia, Che narra: ao carregar toda a nossa bagagem, íamos subir para a segunda classe quando um funcionário nos confrontou e, após alguma negociação, nos ofereceu subir para a primeira classe gratuitamente com os crachás de 2 deles, ao que aceitamos. Assim, viajamos confortavelmente em primeira classe, dando aos rapazes o valor da segunda classe. Esse episódio reflete sua fraqueza moral e falta de austeridade. Ao chegar a Costa Rica, ele escreveu: fiquei lá fora com uma jovem negra chamada Socorro, mais promíscua do que as galinhas, com 16 anos. Guevara deixa claro seu desprezo pelas mulheres e seu ressentimento social latente fica evidente mais uma vez. No dia 10 de dezembro de 1953, Che Guevara escreveu a sua tia em São José, Costa Rica: em El Paso, passei pelos domínios da United Fruit e mais uma vez fiquei convencido de quão terríveis são esses povos capitalistas. Jurei diante de uma foto do nosso velho camarada Stalin que não descansarei até ver esses povos capitalistas aniquilados. Em outra carta para a mesma tia, ele assinava como Stalin II. Em novembro de 1960, quando visitou a União Soviética como líder da Revolução Cubana, Guevara insistiu em prestar uma homenagem floral ao túmulo de Stalin, contrariando a recomendação do embaixador cubano Faury Chomon. Vale lembrar que isso aconteceu mais de 4 anos após as revelações de Khrushchev sobre os crimes de Stalin. Durante a maior parte de sua vida, Che Guevara não teve um emprego fixo e dependia de sua mãe, a irmã Célia, tia Beatriz e outras mulheres de sua vida para conseguir sustento e empregos. John Lee Anderson, em sua biografia de Che, relata alguns episódios. Para ajudá-lo a conseguir um posto médico, Hilda Gadeia, conectada a contatos de alto nível no governo, apresentou alguns conhecidos dela. Em fevereiro e março de 1954, Ernesto estava envolvido com uma enfermeira chamada Júlia Mejia, que arranjou uma casa no Lago Amatitlán para passarem os fins de semana e logo tiveram um caso casual. A situação de Ernesto mudou pouco em março. Hilda pagou parte de sua pensão, e Júlia Mejia conseguiu-lhe uma entrevista de emprego na selva oriental de Petém. Com algumas joias que Hilda lhe deu, ele pagou parte de suas contas. Che também trabalhou à noite descarregando barris de alcatrão para uma equipe de construção de estradas. Esse foi um de seus raros períodos de trabalho físico prolongado. Em julho, Che escreveu em seu diário sobre Hilda: o que a afetou foi que confessei o caso com a enfermeira. Em agosto, um amigo de Gualo Garcia trouxe $150 enviados pela família de Che, além de 2 ternos, 4 quilos de erva e outros pequenos objetos. Che partiu com Hilda para San Juan Zacatepeques, escrevendo no diário: hoje dedico-me a despedir da Guatemala com um breve passeio, profusão de carícias e momentos intensos. Em 1955, Ernesto ainda dependia de Hilda para empréstimos ocasionais, e conforme escreveu em seu diário, uma necessidade urgente de uma mulher que vai fuder. Nesta vida errante que adotou por escolha própria, Che mostrou-se cruel, duro e irresponsável, aproveitando-se das mulheres que o ajudaram durante esse período, que ele considerava de personalidade fraca, permitindo-lhe viver sem trabalhar. Para aqueles que tentam apresentar Che como um filantropo de valores cristãos, a resposta está em uma carta que ele escreveu à sua mãe em 15 de julho de 1956, de uma prisão mexicana: não sou Cristo nem filantropo. Sou exatamente o oposto de Cristo, e a filantropia me parece algo desprezível. Luto pelas coisas em que acredito com todas as armas à minha disposição e tento deixar os outros mortos para evitar ser pregado numa cruz ou em qualquer outra coisa. Em uma carta a Tito Infante, em outubro de 1956, ele comenta: claro que todos os trabalhos científicos foram para o inferno e agora sou apenas um leitor assíduo de Carlitos e Federiquito,
em referência a Karl Marx e Friedrich Engels. Tenho um grupo de crianças do 6º ano deslumbradas com minhas aventuras e interessadas em aprender algo sobre as doutrinas de São Carlos, eufemismo para Karl Marx. Meu tempo livre é dedicado ao estudo informal das doutrinas de São Carlos. Nesta e em outras cartas, fica evidente a formação marxista de Shea e o uso da doutrina marxista na lavagem cerebral das crianças com fins políticos. Pedro Corzo, no documentário Anatomia de um Mito, relata suas conversas com Miguel Sanches, o coreano, responsável pela instrução militar da Força Expedicionária Grama de Castro no México em 1956. O coreano afirmou que ele sempre teve problemas com os negros e os desprezava como os índios do México, aos quais se referia como os índios analfabetos do México. Shea mostra novamente sua face racista. Os rebeldes finalmente se prepararam para o ataque, deixando Osório sob custódia de 2 homens. As ordens eram para matá-lo no minuto em que o tiroteio começasse, escreveu Shea com naturalidade, algo que eles obedeceram com rigor. A execução ocorreu na madrugada de 17 de janeiro de 1957, quando o tiroteio começou. Hilda Gadeia, primeira esposa de Che, publicou em seu livro Ernesto, Memórias de Che Guevara em Sierra Maestra, uma carta que ele lhe enviou datada de 28 de janeiro de 1957, na qual pode ser apreciada sua disposição sádica e violenta. Querida velha, aqui na selva cubana, viva e sanguinária, escrevo estes ardentes versos inspirados em Martí. Em 18 de fevereiro de 1957, o guia rural Eutímio Guerra, acusado de passar informações ao inimigo, foi processado pelos rebeldes e condenado à morte. No momento da execução, seus companheiros estavam indecisos em atirar nele, e foi então que Shea se adiantou, sacou sua pistola e matou Eutímio com um tiro na têmpora, descrevendo o ato em seu diário da Serra Maestra. Acabei o problema dando-lhe um tiro de pistola calibre 32 no lado direito do cérebro, com orifício de saída no temporal direito. Ele passou um pouco e morreu. Ao proceder à retirada de seus pertences, não consegui me desvencilhar do relógio amarrado por uma corrente em seu cinto, e então ele me disse com uma voz firme, mais distante que o medo: arranca isso, garoto, o que isso importa? Eu fiz isso e seus bens agora eram meus. Mais tarde, Shea escreveria em seu diário: executar um ser humano é algo feio, mas exemplar. De agora em diante, ninguém aqui mais se referirá a mim como o arrancador de dentes da guerrilha. Em uma carta ao pai, referindo-se a essa execução, ele escreve: gostaria de confessar, papai, naquele momento descobri que gosto muito de matar. Marcos Bravo, líder do movimento 26 de julho, em seu livro A Outra Face do Che, narra que um soldado do governo de 17 anos, capturado e interrogado por Che, respondeu: não matei ninguém, comandante. Acabei de sair daqui. Sou filho único, minha mãe é viúva e entrei para o exército pelo salário, para mandar para ela todo mês. Não me mate. Não me mate. Por quê? Respondeu Che. O jovem soldado foi amarrado em frente a uma cova recentemente cavada e fuzilado. Em abril, o informante Filiberto Mora foi enganado e detido pelos rebeldes, e Che escreveu em seu diário: o homem, Filiberto, foi enganado, mas no minuto em que viu Fidel percebeu o que estava acontecendo e começou a pedir desculpas. O pomo foi executado. 10 minutos depois de dar-lhe o tiro na cabeça, eu declarei morto. No final de maio, 2 soldados à paisana, que espiavam na serraria de Uvero, foram feitos prisioneiros. Decidimos executá-los antes do ataque à guarnição do exército em Uvero. Che escreveu em seu diário: o túmulo foi cavado para os 2 guardas informantes e as ordens de marcha foram dadas. A retaguarda os executou. Em setembro, Henrique Acevedo, um jovem de 15 anos que colaborava com a coluna de Che, escreveu em seu diário: de madrugada, trazem um homem grande vestido de verde, cabeça raspada como militar e bigodes grandes. É Cuervo, quem está agitando problemas na zona de São Pablo de Iau e Vega Laiua. Cometeu abuso sob a bandeira do 26 de julho. Che o recebeu em sua rede. O preso tenta lhe dar a mão, mas não encontra resposta. O que é dito não chega aos nossos ouvidos, mas suas palavras são fortes. Parece ser um julgamento sumário. No final, ele o manda embora com um gesto de desprezo da mão. Eles o levam para uma ravina e o executam. Após a execução, Che dirigiu-se à área próxima ao Monte Caracas, numa operação de limpeza do bando armado comandado por Chino Chan que atuava nesta zona. Logo depois que Chan foi preso, os julgamentos começaram. Chan, acusado de roubo, e um camponês acusado de estupro, foram executados. Che escreveu sobre a execução: primeiro executamos o camponês estuprador e Chino Chan, eles foram amarrados a uma árvore na floresta, ambos calmos. Poucos dias depois,
Dionísio Oliva, acusado de roubar gado e suprimentos destinados aos rebeldes, foi capturado junto com outros, entre os quais Echevarria, irmão de um de seus camaradas do Grama. Oliva foi executada e Shea também ordenou a execução de Echevarria por crimes não especificados e anotou em seu diário: ele teve que pagar o preço. No mês de outubro, Shea também executou Aristidio, um fazendeiro que durante sua ausência vendeu o revólver que lhe havia dado, e expressou seu desejo de abandonar a luta quando os rebeldes se mudassem para outro lugar. A sua dúvida sobre a legalidade da execução de Aristidio refletiu-se no seu diário, se ele era realmente culpado o suficiente para merecer a morte. Shea se mostrou um homem frio, que poderia fazer de tudo para o sucesso de sua revolução. Em outras ocasiões, Shea simulava execuções, vendando os olhos dos réus e disparando tiros para o alto, como método de tortura psicológica. A trilha de Shea pela Sierra Maestra estava repleta de corpos de chivatos, informantes, desertores e criminosos cujas mortes ele ordenou e, em alguns casos, executou ele mesmo. Shea escreveu em 14 de dezembro de 1957 uma carta a René Ramos Latour, Daniel, coordenador nacional do movimento 26 de julho, falecido em combate, dizendo: por causa da minha formação ideológica, pertenço àqueles que acreditam que a solução dos problemas do mundo está por trás da chamada cortina de ferro e vejo este movimento como um dos muitos inspirados pelo desejo da burguesia de se libertar das cadeias econômicas do imperialismo. René Ramos Latour respondeu a Shea em 18 de dezembro: deixe-me apenas registrar nossa opinião, que é, claro, totalmente diferente da sua. Nossas diferenças fundamentais são que estamos preocupados em trazer às pessoas oprimidas da nossa América um governo que responda às suas aspirações de liberdade e progresso, governos que sejam unidades coesas que possam garantir os seus direitos como nações livres e fazer-se respeitar pelas grandes potências. Por outro lado, aqueles com a sua preparação ideológica acreditam que a solução para nossos problemas reside em livrar-se da dominação Yankee através de outra dominação igualmente nociva: a soviética. Na mesma carta, Ramos Latour escreveu que a ideologia do movimento 26 de julho se inspirava no pensamento político de José Martí, que consistia em transformar Cuba em um país democrático e próspero, mas com justiça social, enfatizando a necessidade de pactuar com outras forças da oposição. Armando M. Lago, fundador do Arquivo de Cuba, calculou que, durante o ano de 1957, a guerrilha realizou um total de 47 execuções, a maioria delas de guajiros, agricultores, e que 35 pessoas morreram em combate contra a guerrilha. Esses números são uma prova convincente do terror imposto pela guerrilha. Em 27 de junho de 1958, Shea escreveu em seu diário: durante a noite, ocorreram 3 fugas. Um dos fugitivos foi Rosabal, condenado à morte por ser delator, enquanto Pedro Guerra e 2 militares também conseguiram escapar. Pedro Guerra foi recapturado após roubar um revólver para fuga e foi executado imediatamente. Vargas Llosa observa: ele também ordenou a seus homens que assaltassem bancos, decisão que justificou numa carta a Henrique Otusqui em novembro de 1958. As massas em luta concordam em roubar bancos porque nenhum deles tem um centavo neles. O impulso de desapossar outras pessoas de suas propriedades e de reivindicar a posse do território alheio foi fundamental para a política opressiva de Guevara. Esta política remonta ao período de gangsterismo político dos anos 40, com o qual Castro esteve envolvido durante sua juventude. Jaime Costa Vasques, ex-comandante do Exército Rebelde, afirmou que muitas das execuções atribuídas a Ramiro Valdés, que mais tarde se tornou ministro do interior de Cuba, foram, na verdade, de responsabilidade direta de Guevara, pois Valdés era um subordinado e seguia suas ordens. Em caso de dúvida, mate-o. Eram as instruções de Che. Costa relata que Shea ordenou a execução de dezenas de pessoas após a queda de Santa Clara. Marcelo Fernandes Zayas, em seu artigo O Outro Lado da Moeda, comenta: a tomada da cidade de Santa Clara foi sangrenta para seus adversários. Muitos prisioneiros foram executados sumariamente e sem misericórdia. Algumas execuções foram realizadas diante de fotógrafos, jornalistas e câmeras de cinema. Os prisioneiros, em muitos casos, eram jovens rurais conhecidos como casquitos, pequenos capacetes, que se alistaram no exército como um último recurso para escapar ao desemprego. Guevara foi nomeado por Castro como chefe militar da Fortaleza La Cabana em Havana, após a fuga de Batista de Cuba. Entre janeiro e setembro de 1959, ele também foi responsável pela Comissão Depuradora, Comissão de Limpeza, com o objetivo de implementar o terror revolucionário. Em uma aparição na TV, no Canal 6 em fevereiro de 1959, Shea declarou: em La Cabana todas as execuções são realizadas sob minhas ordens expressas. Durante sua gestão, ele presidiu centenas de execuções em julgamentos sumários,
faltando devido respeito pela prática de justiça adequada, conforme apontado até mesmo por um biógrafo simpático como Jorge Castaneda, em Companheiro, Vida e Morte de Che Guevara. Luiz Ortega, em seu livro Eu Soy o Che, relata o que Che disse ao Duque Estrada: é preciso trabalhar à noite, o homem oferece menos resistência à noite do que durante o dia. Na calma noturna, a resistência moral é enfraquecida. Faça os interrogatórios à noite. Não é necessário fazer muitas perguntas para atirar em alguém. O que é preciso saber é se é necessário atirar nele. Nada mais. Você deve sempre dar ao acusado a possibilidade de se exonerar antes de executá-lo. E isso significa, entenda-me bem, que o acusado deve ser sempre executado, independentemente de qual tenha sido a sua defesa. Não se engane sobre isso. Nossa missão não consiste em dar garantias processuais a ninguém, mas sim em fazer a revolução, e devemos começar pelas mesmas garantias processuais. Napoleão Vilaboa, membro do movimento 26 de Julho e conselheiro de Che em La Cabana, relata a execução de José Castano Quevedo, diretor do Departamento de Repressão às Atividades Comunistas, BRAC, contra quem não pesavam acusações criminais. Vilaboa descreve que Che, enquanto caminhava em torno de sua mesa da cadeira onde o militar estava sentado, sacou sua pistola 45 e o matou ali mesmo com 2 balas na cabeça. Pierre Saint-Martin, ex-preso político, testemunhou o assassinato a sangue frio de um menino entre 12 e 14 anos por Che Guevara na fortaleza de La Cabana em 1959. Saint-Martin relata que o menino, com o rosto ensanguentado e espancado, disse que havia defendido seu pai para que não o matassem, mas não conseguiu impedir. Che ordenou que o menino se ajoelhasse em frente à parede, mas ele desobedeceu e respondeu com coragem: se você vai me matar, vai ter que fazer do mesmo jeito que mata um homem, de pé, não como um covarde, ajoelhado. Che então atirou na nuca do menino, quase decapitando-o. O escritor romeno Stefan Bassi, em seu poema Eu Não Canto para Che, fez referência a como Che Guevara o chamou para acompanhá-lo e ver como as pessoas eram baleadas no muro de La Cabana. Nos primeiros 3 meses da Revolução Cubana, ocorreram 568 execuções por pelotões de fuzilamento. O New York Times relatou que, segundo o jornalista Hart Phillips, 400 execuções ocorreram nos primeiros 2 meses. O jornalista Tetlon, do London Daily Telegraph, escreveu que às vezes 4 tribunais funcionavam simultaneamente, sem advogados ou testemunhas de caráter, julgando até 80 pessoas em julgamentos conjuntos. Jorge Castaneda, em sua biografia de Guevara, menciona que falecido padre Naqui de Aspiazu, um católico basco simpatizante da Revolução, falou de 700 vítimas. Luiz Ortega, em seu livro Eu Soy o Che, escreve que Guevara ordenou 1.897 execuções por pelotão de fuzilamento. No livro Che Guevara, uma biografia, Daniel James afirma que Che foi autorizado a ordenar vários milhares de execuções durante os primeiros anos do regime de Castro. Félix Rodrigues, ex-agente da CIA que participou da captura de Che na Bolívia, disse a Vargas Llosa que Che admitiu ser responsável por cerca de 2.000 execuções ao longo de sua vida. Em contraste com os julgamentos de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, dos 24 líderes nazistas acusados de crimes de guerra, apenas 11 receberam a pena de morte. Em uma carta escrita em maio de 1959 ao amigo Júlio Eu Gaúcho Castro, Che se despede com a frase: um forte abraço daquele que é chamado e cuja história chamará Che. Em uma carta de Natal aos seus pais, ele escreveu: caminhamos sobre história pura da mais alta categoria americana. Somos o futuro e sabemos disso. Construímos com felicidade, embora tenhamos esquecido os afetos individuais. Essas frases revelam seu caráter arrogante e seus delírios de grandeza, ao exagerar sua própria importância histórica. Após o triunfo da Revolução, Castro e Che lançaram movimentos de guerrilha em toda a América Latina. Foi organizado um plano para iniciar focos de guerrilha com a assistência de Che no Panamá, República Dominicana, Haiti, Nicarágua, Guatemala e Colômbia. A invasão do Panamá no final de abril de 1959 foi um fracasso, com as autoridades panamenhas capturando 2 invasores cubanos. Em 1º de junho, um grupo de nicaragüenses, incluindo Rodolfo Romero, antigo companheiro de Che, sob a direção de Joaquim Chamorro, deixou Havana em direção a Nicarágua. Chamorro, após sua captura, recebeu assistência militar de Castro e Che. A invasão de Santo Domingo, em meados de junho de 1959, terminou em fracasso, com mais de 200 mortos, incluindo os líderes cubanos da expedição, Jiménez Moya e Horácio Rodrigues. Em agosto de 1959, iniciou-se no Haiti um conflito que terminou com a derrota dos invasores. Em novembro de 1960,
Alguns oficiais do exército guatemalteco pegaram em armas, e aviões da Força Aérea Cubana sobrevoaram o aeródromo militar de Zacapa, abastecendo os insurgentes. Esta revolta também falhou. A intervenção cubana na Venezuela em apoio à guerrilha fracassou quando o exército da Venezuela, em novembro de 1963, interceptou um desembarque vindo de Cuba na península de Paraguaná. Em fevereiro de 1964, a OEA condenou a interferência do regime de Castro na Venezuela. A operação de guerrilha começou na Argentina no início de 1964, na província de Salta, liderada pelo jornalista argentino Jorge Ricardo Mazzetti, sob supervisão de Che. Em abril de 1964, o exército argentino atacou o acampamento guerrilheiro, resultando na morte de vários guerrilheiros, entre eles o capitão instrutor cubano Hermes Penha, escolta de Che, e 14 foram feitos prisioneiros. Mazzetti desapareceu na selva de Salta sem deixar rastros, e o foco guerrilheiro foi eliminado. Quando Alberto Granados perguntou a Che por que estava deprimido por causa desse revés, ele respondeu: "Aqui você me vê atrás de uma mesa, ferrado, enquanto meu povo morre durante as missões para as quais os enviei." José Pardo Lada, no livro Fidel e Che, relata o que Che lhe disse em 1959. "Devemos acabar com todos os jornais, porque uma revolução com liberdade de imprensa não pode ser feita. Os jornais são instrumentos da oligarquia. O regime controlou, censurou ou fechou jornais e revistas, estações de televisão e rádio e a indústria cinematográfica. A liberdade de imprensa e de informação foram suprimidas." Em junho de 1959, Guevara foi enviado em missão diplomática com o objetivo de estabelecer novas relações comerciais, realizar vendas de açúcar e obter armas na Iugoslávia, mas não obteve sucesso em nenhuma dessas frentes. No Cairo, encontrou-se com Gamal Abdel Nasser, que contou em suas memórias que Guevara lhe perguntou quantas pessoas haviam emigrado de seu país como resultado da reforma agrária. Quando Nasser respondeu que ninguém havia ido embora, Che disse com raiva que a maneira de medir a profundidade da mudança é medir o número de pessoas que sentiam que não havia lugar para elas na nova sociedade. Na Índia, seu encontro com o primeiro-ministro Nehru, durante um esplêndido almoço, não resultou no estabelecimento de relações comerciais. No Japão, a proposta de troca de açúcar por produtos japoneses foi rejeitada na entrevista com o ministro do Comércio Exterior. Na entrevista com o primeiro-ministro indonésio Sukarno, ele também falhou na venda de açúcar e no estabelecimento de relações comerciais. Durante sua estadia na Iugoslávia, conheceu Josip Broz Tito, mas não teve sucesso na obtenção de armas desse país. Em uma carta-mãe, em julho de 1959, publicada no livro escrito por seu pai, Meu Filho Che, ele escreve: "Continuo sendo o mesmo solitário de antes, procurando meu caminho sem ajuda pessoal, mas agora possuo o sentido do meu dever histórico. Não tenho casa, nem mulher, nem filhos, nem pais, nem irmãos e irmãs. Meus amigos são meus amigos desde que pensem politicamente como eu." Quando Hilda Gadeia, sua esposa, chegou a Cuba com sua filha em janeiro de 1959, descobriu que seu marido morava com sua amante Aleida Marte, que engravidou. Em maio, Che se divorciou da esposa e casou-se com a amante em seu escritório em La Cabana. Após uma breve lua de mel, ele deixou o país em sua primeira viagem diplomática. Durante os 2 meses em que esteve ausente, nunca se comunicou com Aleida. Aleida comentou a Anderson: "Che era um machista, como a maioria dos latinos. Ele foi irresponsável com a própria família, abandonando esposas e filhos quando mais precisavam dele, para continuar suas aventuras de guerrilha. Ele retribuiu a Hilda com traição a ajuda e o amor que ela lhe deu. As mulheres desempenharam um papel secundário em sua vida. Che desempenhou um papel principal na criação do primeiro campo de trabalhos forçados de Cuba na região de Guanacabibes, no oeste de Cuba, entre 1960 e 1961, para pessoas que não cometeram crimes puníveis por lei, revolucionários ou não. Esses crimes incluíam beber, vadiagem, desrespeito às autoridades, preguiça e tocar música alta. Che defendeu essa iniciativa. Só enviamos para Guanacabibes aqueles casos duvidosos em que não temos certeza se as pessoas deveriam ir para a cadeia. Pessoas que cometeram crimes contra a moral revolucionária, em maior ou menor grau. É trabalho duro, não trabalho bruto, mas sim as condições de trabalho são difíceis. O campo de Guanacabibes foi o precursor do confinamento sistemático, a partir de 1965 na província de Camagüey, de dissidentes, homossexuais, católicos, testemunhas de Jeová, padres afro-cubanos e outros considerados indesejáveis, sob a bandeira da UMAP, Unidades Militares de Ayuda à la Producción. Transportados em ônibus e caminhões,
Os inaptos eram levados sob a mira de armas para campos de concentração organizados nos moldes de Guanacabibes. Alguns nunca retornariam. Outros seriam estuprados, espancados ou mutilados, e a maioria ficaria traumatizada para o resto da vida, como mostrado no documentário Conducta Imprópria de Néstor Almendros. A homofobia de Shea está expressa no cartaz colocado na entrada do campo de trabalhos forçados, onde os homossexuais estavam confinados, que dizia: "O trabalho vos tornará homens", uma réplica do slogan "O trabalho vos libertará", usado nos campos de concentração nazistas. Ele pretendia corrigir o comportamento homossexual aplicando punições rigorosas para modificar esse desvio social, que não constituía crime punível por lei. Ou seja, antes de usar a camisa de Che, lembre-se de como ele foi racista, homofóbico, machista, além de ser um grande opressor e cruel. Nas décadas de 80 e 90, esse confinamento extrajudicial e forçado também foi aplicado às vítimas da AIDS. Em um discurso televisivo de 26 de junho de 1961, quando era ministro das Indústrias, Shea disse: "Os trabalhadores cubanos têm que começar a se habituar a viver num regime de coletivismo e de forma alguma podem entrar em greve." Em 15 de dezembro de 1959, começou o processo de expurgos dos dirigentes sindicais eleitos democraticamente no 10º Congresso da CTC, realizado em novembro de 1959, destruindo o movimento sindical e abolindo os direitos trabalhistas conquistados pelos trabalhadores. Em 1961, Guevara foi nomeado ministro da Indústria. Em nome da diversificação, a área cultivada foi reduzida e a mão de obra utilizada em outras atividades. A industrialização cubana fracassou devido à falta de matérias-primas para as novas indústrias. Já em 1963, as esperanças de industrialização foram abandonadas, e durante o período de 1961 a 1991, a ilha sobreviveu graças ao subsídio soviético de $120 milhões. Como chefe da delegação diplomática cubana na Conferência de Punta del Este, em seu discurso na 5ª reunião plenária da CIS, em 8 de agosto de 1961, Shea previu o seguinte: "O ritmo de crescimento apresentado como a coisa mais bela para toda a América Latina é um crescimento líquido de 2,5%. Falamos de um crescimento de 10% sem qualquer receio. Um crescimento de 10% é a taxa que Cuba prevê para os próximos anos. O que Cuba pretende ter até o ano 1980? Um rendimento líquido per capita de cerca de $3.000, mais do que os Estados Unidos têm atualmente. No entanto, o per capita de Cuba em 2004 era de apenas $1.873. Durante o período de 1960 a 1979, Cuba foi o único país latino-americano a apresentar resultados negativos do PIB. Na década de 1991 a 2000, a média anual do seu PIB foi de 1,9%, colocando Cuba em último lugar entre os países latino-americanos, apenas acima do Haiti. Esse resultado é em grande parte atribuível aos efeitos adversos da política econômica de Shea sobre a economia cubana. Em 1959, Cuba ocupava o segundo lugar em riqueza econômica na América Latina. Durante a crise dos mísseis cubanos em 12 de outubro de 1962, Shea apoiou Fidel no confronto nuclear com os Estados Unidos. Shea ficou desapontado quando Khrushchev decidiu, sob a ameaça de uma guerra nuclear, retirar os mísseis. Ele disse a Sam Russell, repórter britânico do jornal socialista Daily Worker, que se os mísseis tivessem permanecido, tê-los-íamos usado contra o próprio coração dos Estados Unidos, incluindo Nova York. Nunca devemos estabelecer uma coexistência pacífica. Nesta luta até a morte entre dois sistemas, devemos obter a vitória final. Devemos trilhar o caminho da libertação, mesmo que isso custe milhões de vítimas atômicas. No seu profundo ódio contra os Estados Unidos, Shea não hesitou em apoiar o confronto nuclear, sem se importar que tal ação selasse a aniquilação do povo cubano e de grande parte da humanidade. Em 11 de dezembro de 1964, durante um debate na Assembleia Geral das Nações Unidas, Shea disse: "Como marxistas, afirmamos que a coexistência pacífica entre as nações não inclui a coexistência entre exploradores e explorados." Como representante do governo cubano, foi severamente atacado devido às execuções dos pelotões de fuzilamento, sem qualquer processo judicial e provas, conforme exigido pelo Estado de Direito. Guevara, em sua segunda intervenção, fazendo uso do direito de resposta, respondeu: "Devemos dizer aqui o que é uma verdade bem conhecida, que sempre expressamos ao mundo. Atirar nas pessoas sim, nós atiramos nas pessoas e continuaremos a fazê-lo até que seja necessário. Nossa luta é uma luta até a morte." Isso demonstra sua intransigência com seus inimigos políticos. Ele estava disposto a fazer o sangue correr e não estava preocupado em levar milhões de pessoas à morte.
Em uma entrevista concedida ao programa Face the Nation da CBS em Nova York, em 14 de dezembro de 1964, Che respondeu a uma pergunta de Richard Otelet dizendo: na América, o caminho para a libertação dos povos, que será o caminho do socialismo, será marchar contra as balas em quase todos os países. Che, um defensor da violência política, mais uma vez falhou em sua previsão. Durante sua viagem à Argélia em 1965, quando questionado sobre o fracasso econômico, Che respondeu cinicamente: temos um país para experimentar. Cometemos erros, mas continuaremos experimentando até aprendermos. Essa aventura de aprendizagem resultou em um dos maiores desastres econômicos já vividos na América Latina. Em fevereiro de 1965, na Conferência Internacional de Argel, Che criticou a política da União Soviética ao adotar o que chamou de Lei do Valor, que organiza e regula a atividade humana na sociedade capitalista. Isso contribuiu para o esfriamento das relações entre Cuba e a União Soviética. O embaixador soviético em Havana reclamou a Castro sobre o comportamento antissoviético de Che, e Castro discordou publicamente das políticas antissoviéticas de Che, levando à sua remoção do círculo de poder. Em março de 1965, Castro enviou Che, que havia adotado uma posição pró-China, como chefe de uma delegação à China com o objetivo de restaurar as relações prejudicadas. No entanto, os camaradas chineses criticaram a Revolução Cubana como influenciada pelos sovietes revisionistas, rejeitando a abordagem cubana e causando paralisação nas negociações. Che falhou novamente em sua missão. No seu diário sobre experiência de guerrilha no Congo entre abril e dezembro de 1965, Che começa com a observação: esta é a história de um fracasso. A aventura no Congo foi um fiasco. Che, líder branco da expedição composta por 2 batalhões de soldados negros cubanos, descobriu que a negritude não garantia a integração dos cubanos com os africanos, e o regime cubano posteriormente reconheceu que foi um erro enviar apenas soldados negros. Os cubanos negros se consideravam superiores e tratavam os congoleses com desdém, causando ressentimento. No epílogo, Che questiona: o que a revolução realmente tinha a oferecer aos camponeses do fértil leste do Congo? Ele concluiu que o pequeno número de trabalhadores industriais estava satisfeito e não revolucionário, os camponeses não sofriam fome de terra, as tropas não acreditavam que estariam lutando contra os americanos e a raça não era um motivador suficiente. Repetidamente, ele apontou a falta de liderança entre os africanos, a incompetência dos combatentes congoleses e a terrível desorganização. As avaliações de Che fazem com que ele pareça racista, e fica claro que os objetivos dos africanos eram muito diferentes dos seus. Na sua mensagem ao Tricontinental, de 16 de abril de 1967, Che escreve: o ódio como elemento da luta, um ódio implacável ao inimigo, impelindo-nos para além das limitações naturais das quais o homem é herdeiro e transformando numa máquina de matar eficaz, violenta, seletiva e fria. Nossos soldados devem ser assim. Um povo sem ódio não pode derrotar um inimigo brutal. Devemos levar a guerra a todos os cantos onde o inimigo a leva, para sua casa, para seus centros de entretenimento, para a guerra total. É preciso evitar que ele tenha um momento de paz, um momento de sossego fora do seu quartel ou mesmo dentro dele. Devemos atacá-lo onde quer que ele esteja. Faça com que ele se sinta como uma fera encurralada onde quer que ele se mova. Então a sua fibra moral começará a declinar. O caminho pacífico foi eliminado e a violência é inevitável. Para alcançar regimes socialistas fluirão rios de sangue, o caminho para a libertação deve ser continuado, mesmo que isso signifique a perda de milhões de vítimas atômicas. Che foi um defensor fanático da filosofia comunista, que foi responsável, segundo números do Livro Negro do Comunismo, pela morte de quase 100 milhões de pessoas. Essas declarações revelam de maneira explícita o interesse de realizar atos violentos de forma indiscriminada e impiedosa. A utilização do ódio e do incentivo à violência exemplifica uma prática comum ao longo da história de movimentos extremistas que justificam assassinatos em massa e práticas de tortura como ferramentas para alcançar seus objetivos políticos. O Diário de Ernesto Che Guevara, escrito durante sua campanha na Bolívia, apresenta reflexões marcantes. Em um trecho, ele descreve a situação dos camponeses locais, afirmando: a base rural continua subdesenvolvida. Parece que, por meio do terror planejado, conseguiremos a neutralidade da maioria, enquanto o apoio virá mais tarde. Até agora, não houve adesões. A mobilização rural é inexistente, exceto em tarefas de informação que nos causam transtornos. O exército demonstra maior eficácia, e as massas rurais não nos apoiam. Pelo contrário, tornam-se informantes. Essa percepção culminou, em setembro de 1967,
com a anotação da palavra derrota em referência à emboscada de La Higuera, um dos momentos mais desastrosos de sua campanha. Em outra passagem, datada de 19 de junho de 1967, Che falou aos camponeses bolivianos de forma desumanizadora: é preciso caçá-los para conseguir falar com eles, pois se comportam como pequenos animais. Essa visão reflete o desprezo pela população local, cuja cooperação ele esperava conquistar, mas que, na prática, resistia ou rejeitava. Quando capturado em combate, Guevara, ferido na perna e sem munição em sua arma, teria declarado aos soldados bolivianos: não atirem, eu sou Che, valho mais vivo do que morto para vocês. Apesar disso, ele foi executado. Segundo Félix I Rodrigues, agente cubano exilado que colaborou com o exército boliviano, Guevara teria ficado visivelmente abatido ao saber de sua sentença de morte, mas renunciou-se ao afirmar: é melhor assim, eu nunca deveria ter sido capturado. Em outro contexto, Rodrigues relatou que confrontou Che sobre os métodos violentos da Revolução Cubana, mencionando a execução de estrangeiros em Cuba. Em resposta irônica, Rodrigues destacou a condição de Guevara como estrangeiro em território boliviano. No passado, durante sua atuação em La Cabana, em Cuba, Che era conhecido por emitir ordens de execução com frieza, escrevendo apenas dele aspirina como instrução final. Anos depois, em solo boliviano, ele enfrentaria um destino semelhante, recebendo uma dose de seu próprio recurso. Fidel Castro, que inicialmente utilizou Guevara como símbolo de sua plataforma anti-imperialista, continuou a glorificá-lo após sua morte para fins de propaganda política. Entretanto, Daniel Alarcón Ramírez, conhecido como Benigno, um dos companheiros de Che nas guerrilhas da Bolívia, declarou em entrevistas que o grupo foi traído por Castro. Segundo ele, Fidel nos invejou com frieza para uma região remota, bem escolhida pela ausência de recursos humanos e materiais. Depois, cortaram nosso fornecimento de armas, alimentos e informações, e finalmente as comunicações. Fomos tratados como peças aplicadas no jogo político de Fidel, de maneira cruel e desumana. Em 2007, Evo Morales organizou uma celebração oficial para marcar os 40 anos da morte de Che Guevara, um evento que gerou polêmica entre a população boliviana. Mais de metade dos bolivianos manifestaram repúdio à homenagem, considerando-a inadequada por glorificar uma invasão estrangeira que resultou na morte de 55 soldados bolivianos e de civis. O general Guelri Prado, líder da coluna militar que capturou Che, afirmou: a homenagem deve ser feita aos soldados que derrotaram os invasores. A tentativa de enaltecer Che como mártir, disposto a sacrificar a própria vida por suas ideias, frequentemente ignora sua disposição em tirar vidas daqueles que não compartilhavam de suas convicções. José Martí, em uma carta a Máximo Gomes datada de 20 de outubro de 1884, escreveu: assim como quem dá a vida para servir a uma grande ideia é admirável, é abominável quem usa uma grande ideia para servir às suas esperanças pessoais de glória e poder, mesmo que também arrisque a vida. Dar a vida só é um direito quando se dá desinteressadamente. Che Guevara acumulou fracassos em praticamente todas as iniciativas que empreendeu. Ele abandonou a carreira de medicina, que nunca chegou a exercer. Como economista, foi responsável por decisões desastrosas enquanto esteve à frente do Banco Nacional de Cuba e do Instituto Nacional de Reforma Agrária. Como ministro da Indústria, não conseguiu implementar uma industrialização eficaz. Sua atuação como diplomata, envolvendo países como União Soviética, China, Egito e Iugoslávia, também foi marcada por insucessos. Na esfera militar, fracassou em suas campanhas guerrilheiras no Congo e na Bolívia, além de não conseguir mobilizar apoio popular para suas ideias revolucionárias. Em uma entrevista ao jornal argentino La Voz del Interior, Maria del Carmen Ferreira, conhecida como Chichina, que foi namorada de Che, sintetizou seu legado com as palavras: pobre Ernesto, não teve sucesso em nada, nem como médico, nem como fotógrafo, como economista ou como propagador da revolução. Che também desenvolveu o conceito do novo homem em um artigo publicado em 1965, intitulado Socialismo e Homem em Cuba. Ele defendia que o comunismo deveria ser construído simultaneamente com novas bases materiais e a criação desse homem novo, que seria altruísta, moralmente elevado e desprovido de materialismo. No entanto, na prática, o resultado foi um indivíduo marcado por contradições, egoísta, individualista e com valores dúbios. Ainda hoje, crianças cubanas iniciam suas aulas com o slogan: pioneiros do comunismo, seremos como Che. Essa frase simboliza um ideal de doutrinação, enaltecendo características que, para muitos, perpetuam um modelo falho. O ódio, promovido como um instrumento revolucionário por Che,
é condenado por pensadores como José Martí, que afirmou: o ódio não constrói. Contraditoriamente, Che defendia o uso da violência e do ódio como ferramentas de transformação, caracterizando como um indivíduo fanático e implacável. Ao longo de sua vida, Guevara foi descrito como dogmático, arrogante, rancoroso e contraditório. Seus métodos brutais e a frieza em executar opositores alimentaram sua reputação como uma máquina de matar. Ainda assim, ideólogos de esquerda transformaram sua figura em um ícone, ignorando os aspectos sombrios de seu legado.